Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que pelo menos 2,2 bilhões de pessoas no mundo apresentam algum tipo de deficiência visual. Porém, a OMS alerta que o problema e esses problemas poderiam ser evitados, tratados por pelo menos 1 bilhão de pessoas. A gente vai falar hoje a respeito de saúde dos olhos, baixa visão, problemas que podem ser evitados com informação. Eu converso agora com a doutora Marina Rosenblatt. Ela comenta aqui com a gente as principais causas e consequências da baixa visão no mundo. Ela é oftalmologista, especialista em retina cirúrgica, tem doutorado pela Universidade Federal de São Paulo e pós-doutorado pela Johns Hopkins University. Doutora Marina, boa tarde. Oi, Pétria, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse tema tão relevante. Informação é tudo nesse sentido, né, doutora? Por que é tão importante? Qual tipo de informação que, se a gente tivesse, a gente podia evitar muitos problemas em relação à saúde dos olhos? Exatamente. Então, é como você falou mesmo, a gente tem um número que 75% das baixas de visão, das cegueiras, elas são potencialmente evitáveis e tratáveis. Então, é exatamente isso. A gente tem que difundir informação e opções de tratamento. E uma coisa bem assim temporal é a questão que nesse mês agora de abril tem uma campanha que a gente chama de Abril Marrom, que é exatamente essa proposta de difundir informação sobre saúde visual, tratamento e diagnóstico precoce das doenças que podem causar baixa de visão pelo mundo. Fala pra gente, doutora, quais são as medidas que a gente pode tomar para essa prevenção? É visita ao oftalmologista? Quais são os tratamentos que podem ser feitos de maneira inclusive para prevenção desses problemas oculares? Uhum. Então vamos nomear, vamos primeiro falar quais são esses problemas oculares, né? Em termos de prevalência no mundo, tem 5 grandes causas de baixa de visão. A primeira, que muitas vezes não leva à cegueira, mas baixa de visão, a causa líder são erros refrativos não corrigidos. O que quer dizer isso? A pessoa precisa de óculos e não usa, sabe? Então é uma coisa assim que é totalmente resolvível, né, a questão. A segunda, catarata, que também é uma baixa de visão reversível. Você opera e melhora. Glaucoma já é uma não reversível. Degeneração da mácula também não é reversível se tratado num modo mais precoce. E retinopatia diabética, que é uma coisa que você previne a doença e não deixa chegar nesse estágio. Então, a grande questão, pegando todas essas doenças, é diagnóstico precoce. É você fazer uma busca ativa, consultas regulares ao oftalmologista, porque às vezes no começo a pessoa não tem sintoma, aquele cara que está com o diabetes descontrolado, o olho já pode estar sofrendo com a doença, mas ele nem percebe. Então, a dica de ouro é essa: visitas regulares ao médico oftalmologista. A questão do uso de óculos, doutora, por exemplo, eu, relutante que era em usar óculos, isso pode ser prejudicial? Inclusive, uma outra coisa que eu percebo também é cada vez crianças menores usando óculos, né? Às vezes na escola dos meus filhos, crianças às vezes com 4, 5 já usa óculos. Quando eu era pequena não tinha isso, eu não via criança tão pequena usando óculos. Então isso também é algo importante da gente ficar atento, né? Talvez esse diagnóstico precoce pode ser importante. Perfeito, exatamente. Então, primeira coisa, é prejudicial usar óculos? Ao contrário, é prejudicial você não enxergar e ser privado do óculos. Uma vez que você poderia se beneficiar do uso do óculos, não tem por que não enxergar, que algumas pessoas falam assim: eu não vou usar óculos porque eu não vou me viciar, eu vou me esforçar para ficar sem o óculos. Isso é a maior besteira, porque uma vez que você não enxerga bem, a tendência é que vá aumentando o seu grau. Então, o negócio é assim: use óculos e pronto. Eu sou a maior adepta dos óculos, número 1. Número 2, referente às crianças. Então, isso a gente nota frente aos novos hábitos que têm sido tidos na infância, principalmente esse negócio da pandemia, né? As crianças mais nas telas, que foi falado agora numa entrevista prévia. Então, essa mudança dos hábitos, celular, coisas desse tipo, a gente sabe que favorece a prescrição mais precoce dos óculos na primeira infância. E aí tem que ir atrás, tem que levar no médico para descobrir se a criança está precisando, porque às vezes ela nem percebe o negócio. Agora, você falava pra gente aqui a respeito de alguns problemas, por exemplo, glaucoma, catarata. Existe algum momento em que
essa incidência começa a acontecer mais com determinada idade, ou é algo que a gente precisa ficar atento? Muitas vezes a gente só vai ao médico quando tem algum problema, quando a gente está sentindo algum incômodo. Como olhar para principalmente essas 2 questões, né, catarata e glaucoma, e o que que a gente precisa ter em mente, até sintomas, como é que é isso, doutora? Exatamente. Então, eu vou falar 2 grandes fatores de risco para a cegueira, né, que é esse tópico inicial que a gente se propôs a falar. Fator de risco número 1, países pobres. Então, às vezes, no país pobre, país em desenvolvimento, a gente não tem a assistência adequada. Então, a pessoa até tem a baixa de visão, mas ela não tem a porta de entrada no serviço de saúde. Infelizmente, isso é um fator de risco para que tenha uma demora e quando ela chegue, já seja uma coisa mais difícil de tratar. Número 1. Número 2, idade. Então, a gente sabe que a partir dos 50 anos, a chance de baixa de visão é maior, embora, obviamente, pode ter, né, uma baixa de visão na primeira infância, no começo da vida. Por quê a partir dos 50? Porque essas doenças começam a ser mais prevalentes. Então, glaucoma mais prevalente, a incidência de catarata, principalmente aquela catarata relacionada à idade, a partir dos 60, à medida que vai progredindo o avançar da idade, que é uma coisa, na verdade, fisiológica até a catarata. Então, redobrar a atenção a partir dos 50 anos, embora, como a gente falou, na infância também é importante, existe glaucoma congênito, existem causas de cegueira na infância também. Doutora, no sentido desse avanço, né, da perda de visão, e da cegueira, quais são os caminhos, por exemplo, descobrindo uma catarata, descobrindo, um glaucoma, quais são os problemas que têm cura? Por exemplo, tem algum tipo de cirurgia que possa ser feito? Ou quais tipos de problemas que podem ser, se não resolvidos, minimizados? É possível, por exemplo, tomando remédio, algum tipo de remédio, você ter uma qualidade de vida, uma perda retardada da visão? Existe isso? Legal. Então, vamos falar dessas 2 primeiras doenças que você citou, glaucoma e catarata. E elas são ótimos exemplos, porque catarata é a principal causa reversível de cegueira no mundo. O que quer dizer isso? Que esse paciente, uma vez que ele opera, ele muitas vezes resolveu o problema. Então, não existe outro tratamento que não o tratamento cirúrgico, é o tratamento padronizado. Então, colírio, remédio, muitas vezes não resolve o problema. A grande questão é que a catarata também está relacionada, às vezes, com algumas outras doenças. Por exemplo, o paciente com diabetes descontrolado, ele tende a ter uma catarata mais precoce. Então, né, não pode pensar no olho, tem que pensar sistêmico. O cara tem o diabetes, vamos tratar o diabetes, mas o tratamento da catarata em si é cirúrgico. E é uma doença que você costuma operar quando o paciente é sintomático. Então, se ele está referindo baixa de visão, mesmo com óculos, daí você trata. Glaucoma é outra coisa. Então, glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Então, é muito perigoso por causa disso, porque não consegue muitas vezes reverter. E aí, o glaucoma, ao contrário da catarata do que a gente falou, ele tem que ser pego numa fase assintomática da doença. Então, muitas vezes a pessoa não percebe nada e ele já está tendo a progressão do glaucoma. E muitas vezes você consegue estabilizar a doença, mas não andar para trás, não reverter. Em termos de tratamento, muitas vezes se começa com colírios para baixar a pressão do olho. Se não for eficaz, aí sim você parte para a cirurgia. Então, você vê 2 doenças prevalentes com tratamentos, abordagens totalmente distintas. Doutora, se a gente pudesse, de uma maneira geral, aconselhar a população, me chama a atenção isso que você fala, por exemplo, do diabetes, né? Que vai causar vários outros problemas, entre eles problemas nos olhos. E eu não sei se a gente já tem uma cultura de olhar para a nossa saúde de maneira integrada, ainda mais a saúde dos olhos, né? Parece que as pessoas não atentam que ela tem relação com o estilo de vida. Então, talvez queria também alertar e saber a sua opinião a respeito disso. Quais os hábitos, né? Às vezes pode estar relacionado também ao meu estilo de vida, à minha alimentação. Como é que você, como oftalmologista, né, olha para a questão da gente precisar ter uma vida integrada de saúde para que, inclusive, problemas como os olhos, né, a gente não sofra tanto com isso. Tem relação? Como é que são os estudos em relação a isso? Alimentação, atividade física e também a saúde dos olhos. Exatamente. Então, veja só, quando chega no nosso consultório, não chega um olho, chega um paciente que Ah, tem um olho. perfeito.
Então esse olho, ele pertence a uma pessoa, ele tá assim, né, tudo tá correlacionado no nosso corpo, que às vezes os pacientes falam: "Não, eu vim só falar do olho, eu não quero falar do meu diabetes, da minha pressão alta, eu só quero resolver meu problema no olho", mas não é, não existe essa separação, né, na medicina, é Perfeito. tudo correlacionado. Então, por exemplo, hábitos de vida saudável, você comer bem, evitar obesidade, evitar tabagismo, alcoolismo, né, beber em excesso, isso tem uma correlação direta com as doenças oftalmológicas, a gente sabe disso. As doenças cardiovasculares, que são muito prevalentes hoje, pressão alta, diabetes, tudo isso afeta muitas vezes os vasos, e o olho tem os vasos da retina, tem outras, né, assim, estruturas vascularizadas, e isso tem uma interação direta com a saúde oftalmológica. Muitas vezes a gente olha o olho, vê que ele não está saudável e faz o caminho inverso e fala assim: não, agora você vai num clínico, vai num cardiologista, que agora ele vai ver o resto do corpo, porque o olho está indicando que o seu corpo não vai bem, porque às vezes as pessoas acham, imagina, né? É só um oftalmo, mas a gente precisa sempre dessa interação. Então, falamos de hábitos de vida saudável, controle das doenças cardiovasculares, qualidade do sono, a gente sabe que hipóxia, a roncar, cair o oxigênio no período noturno tem uma correlação com glaucoma, por exemplo, que às vezes os pacientes não fazem esse link num primeiro momento. Então, para a gente é super importante saber como vai aquela pessoa de modo geral. E sim, está totalmente correlacionado tudo. Maravilha. E se a gente puder deixar então uma dica, né, nesse sentido, como a gente iniciou essa conversa, né? Tantos problemas, de acordo com a própria OMS, que poderiam ser evitados em relação à baixa visão. Qual é a dica que a gente deixa principal? A gente falou um pouco aqui de glaucoma, falamos um pouco de catarata, de alimentação e de hábitos saudáveis, né, gente? Não pensa que você tem um problema em parte do seu corpo. Eu sempre penso isso. Às vezes eu começo, doutor, com uma dorzinha assim na escápula. Ih, o que aconteceu? Vou até ao meu humor, vou até lembrar se eu passei algum nervoso na semana para pensar na minha dor na coluna. Então eu acho que é um hábito, né, a gente pensar que o corpo está dando dicas para a gente não negligenciar essas informações que o corpo nos passa. Sim, sim, com certeza. Eu acho que assim, a dica de ouro é prevenção. Vai regularmente ao oftalmo, aos seus outros médicos, faça um check-up periódico, nem que você não esteja sentindo nada, porque às vezes você tem alguma coisa iniciando e aí no começo você diagnostica, você trata, você resolve o problema, que às vezes os pacientes falam assim: ah, não vou no médico, vai que eu descubro alguma coisa, é melhor não ir. E não é essa ideia, ao contrário, a gente sabe que hoje em dia a saúde, a medicina preventiva, ela tem um valor imenso, até em termos econômicos, no sentido que a pessoa previne o aparecimento da doença, trata de imediato, se mantém produtiva, o custo do tratamento é menor, o impacto menor. Então, a dica de ouro é: faça seu check-up periódico, seja oftalmológico, seja sistêmico, e numa emergência, não estou mais enxergando, alguma coisa mudou, procure o quanto antes, né, uma assistência. Não deixa para a semana que vem, hoje está meio corrido, né, a saúde é uma coisa tão primordial no nosso dia a dia, então a gente tem que valorizar, como você falou, os sinais que o nosso corpo dá, né? Perceber isso, porque isso é a ferramenta para que a gente se mantenha em atividade, tanto intelectual, quanto profissional, quanto pessoal. Maravilha, doutora. Sempre uma alegria conversar com você, viu? É a doutora Marina Rosenblatt, que está aqui com a gente. Ela que é especialista em retina cirúrgica, doutorado pela Universidade Federal de São Paulo, Postdoctoral Research Fellow pela Johns Hopkins University nos Estados Unidos. Doutora Marina, muito obrigada. E a gente fica de olho em tudo que tem aí a respeito da saúde dos olhos, trazendo informação para os nossos ouvintes. Obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço, um prazer imenso. Boa tarde a todos, aos ouvintes e a você. Obrigada pela oportunidade.